se tudo tivesse correndo dentro da normalidade, o Flamengo teria essa fera para escalar hoje em La Paz. Não sei se o organismo dele, como reage em La Paz. Ele fez gol em Oruro. Fez gol em Oruro? Ele não joga... Fez gol já em Quito, alguns gols em Quito. Ele não joga há 59 dias. Há 59 dias, Gabigol não joga. E hoje, cara, o GE publica uma matéria, assim, impressionantemente bem feita. Pelo menos para o meu gosto de leitor. Porque você tem acesso aos 9 votos. Ao conteúdo dos 9 votos, foi 5-4. A decisão de punir o Gabigol, a reportagem da Letícia Marques e do Rafael Zarco. E você lê o conteúdo dos 9 votos. E a Letícia Marques vai explicar, afinal, por quê? 5 decidiram pela punição, 4 decidiram pela absolvição e quais são os próximos passos. A Letícia Marques participa ao vivo aqui do programa. Letícia, boa tarde a você, bem-vinda. Boa tarde, Rizek. Boa tarde, Ana, Losete, Eric. Um prazer falar com vocês. Olha, eu já vou começar um pouquinho falando dessa matéria, mas vou deixar meu agradecimento aqui super ao Zarco, porque, como você falou, a matéria foi super bem escrita e eu não teria conseguido sem o Zarco, porque foi um acórdão, né, que a gente conseguiu ter o acesso ontem à noite. Ficamos mais de 2 horas para detalhar tudo da melhor forma para publicar lá no GE. Globo e, assim, 42 páginas, né, Rizek? Então, a gente conseguiu ver detalhadamente o voto das 9 pessoas que participaram do julgamento que aconteceu no dia 18 de março e no dia 25 de março. 25 de março foi a segunda sessão, que foi a sessão que o Gabigol recebeu a punição de 2 anos, né? 1 ano já cumprido de forma retroativa por conta da demora no julgamento e 1 ano a ser cumprido para frente até abril de 2025. Então, agora a gente começa a detalhar o que aconteceu. A gente teve acesso e leu de uma forma muito cautelosa, porque uma votação muito apertada, né? 5-4. E foi desempatado, de fato, pelo presidente da mesa no último voto. Então, até o final estava 4-4. O presidente do tribunal, ele precisou votar e aí fez o 5-4. E dentro disso, já vou pegar até uma colinha aqui, porque como vocês conseguiram ver, são alguns detalhes que eu queria trazer para vocês. Foram votos muito divergentes, mas uma coisa unânime, tanto por quem votou para condenar, né, quanto por quem votou para o Gabriel ser absolvido. Foi o fato de que o comportamento dele não foi adequado, né? Então, o mau comportamento foi o ponto unânime de todas as partes. Todos eles, em todos os 9 depoimentos, citaram exatamente isso. O comportamento dele foi tratado como uma forma grosseira, rude e até agressivo em alguns momentos. E dentro disso, como a gente já citou, né, 5 votos para punição e 4 votos para ele ser absolvido. Dentro desses votos, eu vou destacar 2 dos principais para a gente conseguir elencar o porquê votaram para a punição e o porquê votaram para que ele pudesse ser absolvido. Dentro disso, a condenação, como eu falei, ela foi desempatada no voto do presidente do tribunal e um voto a favor da absolvição do Gabigol foi da vice-presidente do tribunal. Então, a gente vê que teve uma divisão ali, né, muito clara entre as 2 pessoas mais representativas dentro daquele cenário. Em cima disso, vamos destacar os pontos da condenação, do porquê as 5 pessoas votaram a favor da condenação do Gabigol, que recebeu a suspensão de 2 anos. Foram baseados principalmente no que o presidente do tribunal ele disse e ele classifica como um somatório de atitudes de desconformidade que não deixa dúvida sobre uma intenção de impedir ou de afetar ou impossibilitar a análise de uma amostra. Essa foi, de fato, uma declaração. E aí, nisso, ele pontua que as atitudes isoladas, elas poderiam não, de fato, caracterizar uma fraude. Mas como elas aconteceram pelo mesmo jogador e no mesmo processo, elas se qualificam no artigo de tentativa de fraude do exame. E aí eu vou detalhar para vocês, né, porque eu acho que vocês devem estar se questionando quais são as atitudes que o presidente do tribunal expõe, né? Essas 4 atitudes que ele faz um somatório para entender que ele deveria ser punido. A primeira que ele cita é que o atleta denunciado não se apresentou e ignorou os oficiais de controle de dopagem antes do início do treinamento. A segunda é que depois do treinamento no gramado, o Gabigol foi almoçar, demorou para se reapresentar à equipe de dopagem, tendo evitado a presença, né, a tal da escolta dos representantes. A terceira atitude, que o atleta teria dificultado a coleta de urina ao ficar de
costas para o oficial na hora da coletagem. E a número 4, que o atleta, após ter coletado a urina, ele teria descumprido as orientações de controle ao deixar o vaso aberto. Aí, dentro disso, agora eu vou trazer o porquê outras 4 pessoas votaram para que o Gabigol pudesse ser absolvido, né? E a gente vai numa pena de 2 anos ou numa pena que ele não iria receber. Então, não existe um meio termo ali praticamente, né? O que a gente pode destacar, como eu comentei, é o depoimento da vice-presidente do tribunal, ou seja, a pessoa logo abaixo do presidente, que ela aborda de uma forma muito enfática o que ela considerou, de forma muito clara, contradições entre todos os depoimentos dos coletores. E ela afirma que era evidente que os oficiais da ABCD mentiram no depoimento e que, por isso, nenhum dos depoimentos deveriam ser contados como uma declaração, não deveriam ter validade na concepção da vice-presidente do tribunal. E aí ela acusa os coletores de comportamento malicioso para incriminar o jogador a qualquer custo. E agora eu vou trazer quais são as contradições que a vice-presidente pontua nesse depoimento e, na verdade, não só a vice-presidente, as outras 3 pessoas que votaram a favor da absolvição do Gabriel, elas comentam todas as contradições e eu separei aqui para vocês entenderem quais são as contradições. Lembrando que o Gabigol chegou no CT às 7h52 da manhã, as imagens da câmera de segurança do Ninho do Urubu comprovam isso, e a equipe de testagem ela chegou perto das 9h, ou seja, o Gabigol chegou quase 1 hora antes dos coletores. E é aí que entra algumas contradições e algumas já foram até comprovadas por conta das imagens. Vou ler uma parte aqui do depoimento que eu acho que é muito claro, de um dos votos, que começa assim: ora afirmam que eles foram impedidos de escoltar o atleta e ora eles negam o fato. Cada pessoa, né, DCO, que é o termo que eles usam, imputa ao outro a responsabilidade de acompanhar o atleta, sendo que o DCO tem a obrigação de estar acompanhando. Era responsabilidade deles, independente de qualquer situação apresentada. Ressalta-se que eles sequer tinham números suficientes de DCO para acompanhar todos os atletas que estavam na testagem aquele dia. Fica evidente, portanto, que eles estão mentindo, devendo o depoimento deles ser totalmente descartado. Vislumbra um comportamento malicioso por parte deles para incriminar o atleta a qualquer custo, mas para ser incriminado deve ser apresentados fatos gravíssimos, o que não aconteceu até o momento. E um outro voto a favor da absolvição cita algumas outras falhas no depoimento das pessoas que estavam presentes, né, dos relatores de lá. Um deles afirma ter visto o Gabigol chegando ao CT e até cita que o atacante estava com uma bolsinha, uma espécie de nécessaire. E esse depoimento foi desmentido pela imagem da câmera de segurança, porque, como a gente detalhou aqui, o Gabigol chegou 1 hora antes deles, ou seja, não dava para ter encontrado com ele entrando no CT, como disse um dos depoimentos. E o outro ponto um pouco confuso que eles tratam nesse depoimento foi a escolta do atleta, pois no formulário constava um nome e no depoimento do oficial, que era esse nome, ele disse que ele não participou da coletagem lá, não participou da escolta do Gabigol. Então, essa foi uma outra posição de um dos votos a favor, né, do Gabriel não ser punido em relação a isso. E, por fim, eu queria só ler mais um outro trecho que eu acho muito importante. Foi um dos últimos votos, que foi o voto que fez ficar 4-4 para que fosse até o presidente da mesa e ele fazer o voto de Minerva, vamos dizer assim. E vou destacar na íntegra, assim, a fala desse voto. A impressão que me foi passada nos relatos dos DCO é que o conflito de relacionamento pesou muito mais do que propriamente um desvio na coleta das amostras, como foi denunciado pela promotoria. Não vislumbrei recusa em se submeter ao exame, fuga ou fraude nesse procedimento. Fecha aspas. Bom, Rizek, eu acho que agora eu trouxe alguns dos detalhes para a gente ter algumas munições para a gente debater, né, um pouco disso, mas essa foi a matéria que a gente conseguiu detalhar um pouco. Tem muito mais coisas assim no depoimento, a gente tentou pegar os pontos principais para entender o porquê 5 pessoas votaram para uma punição e porquê 5 pessoas votaram para que nem punido ele fosse. Como eu falei no início, não existe um meio termo, né? Foi
foram ou 2 anos ou nada, assim. E a gente agora vai acompanhar os próximos passos. A gente teve acesso a esse depoimento somente ontem à noite, mas eu acho que é importante a gente pontuar. Esse depoimento é do tribunal, que ele já foi suspenso. Agora, tudo o que vai acontecer no CAS em relação ao efeito suspensivo ou no recurso para que não tenha mais a punição que aconteceu por conta desse depoimento é uma outra história. Serão novos depoimentos, serão novos documentos. Então, o que a gente tem acesso é de uma história que já aconteceu, Rizek. Letícia, lendo a excelente reportagem sua e do Zarco e tudo que já foi falado e publicado, eu formei o seguinte cenário do que eu acho que dá para afirmar, pelo menos na minha opinião. Ponto 1. O Gabigol teve um comportamento muito ruim, inaceitável para um atleta profissional. O que pode ter levado, inclusive, os coletores a terem agido... qual seria a palavra? Mais rigor. Oi? Com mais rigor. Com mais rigor, ou por terem punido ele além da conta, intransigência. Eu não achei a palavra que eu queria usar, mas deu para entender o conceito. Mas o comportamento do Gabigol foi muito ruim para mim, para um atleta de alto nível diante e que de já uma tinha testagem. passado por esse exame outras vezes. Não foi a primeira vez que a coleta de exame surpresa é feita em clubes de futebol. Sim. Esse é o ponto 1. Então, assim, o comportamento do Gabigol levou a tudo isso que ele está passando hoje, naquela manhã do Ninho do Urubu. Ponto 2, acho que dá para afirmar com total segurança, como relata a reportagem, que sim, ele chegou antes da equipe de testagem, mas que não procede a alegação que o Flamengo chegou a passar para alguns jornalistas de que se ele chegou antes deveria acabar o treino, desde que ele estivesse escoltado o tempo todo por membros da coletagem, que inclusive é o que embasa o voto do presidente do tribunal, que é por causa disso, esse fator determinante, como não houve a escolta, que ele, e muito influenciado pelo comportamento do Gabigol, que ele deu o voto pela punição do Gabriel. Esses são os 2 pontos que eu acho que está claro, assim, para mim. E a legislação, ela não prevê uma punição por mau comportamento. Ela prevê a punição por tentativa de fraude de exame, que é onde o Gabriel está sendo julgado. E que é o voto o 5º voto. Porque, assim, como ele não permitiu a escolta... Exatamente. Porque, assim, e por que a legislação de dopagem ela tem que ser rigorosa nesse ponto? Porque, senão, qualquer atleta que se dopasse teria um comportamento hostil, tentativa de fraudar o exame e teria uma pena reduzida, ou uma pena mínima, ou seria absolvido. Então, assim, na verdade... O Gabriel se meteu numa confusão pelo mau comportamento dele. Exato. Porque ele fez exame de sangue, fez exame de urina, está limpo nas 2 frentes. Não tentou fraudar o exame, porque ele fez o exame, enfim. Então, assim, ele acabou sendo punido pelo comportamento dele, que não é previsto punição na legislação de dopagem. Então, quer dizer, agora o que vai ser decidido na Suíça é: alguém merece ser punido com uma punição tão pesada por não ter feito o exame da maneira mais educada, ou esse cara merece ser punido de forma educativa ou de forma rigorosa. E o efeito suspensivo é exatamente em cima disso. Por quê? Porque o que eu apurei. Porque como foi um julgamento polêmico aqui, 5-4, pode ser que no CAS tenha um outro resultado e o Gabriel seja absolvido. Então, o efeito suspensivo é isso. Assim, por que a gente vai deixar um cara sem exercer a profissão se mais à frente ele vai ser absolvido? Então, deixa ele exercer a profissão, um novo julgamento vai acontecer e aí o destino do Gabriel vai ser traçado nesse novo julgamento do CAS. Então, assim, o que eu apurei é que existem boas possibilidades dele ganhar esse efeito suspensivo exatamente por isso. Porque foi um julgamento polêmico aqui, vai haver um outro julgamento e nesse meio tempo não faz sentido punir alguém, que depois pode ser absolvido, né? Eu formei esses 2 pontos, mas não me sinto apto a opinar se ele deve ou não deve ser exato, punido. Não, essa coisa Sabemos por que ele tomou essa atitude no dia do doping? Sabemos? Não tem estava nada de mau humor no dia, eu acho. Marra, né? Pura marra? Aí é o caso realmente que eu deixo para os especialistas, porque essa é uma questão muito Ô, Letícia, o que específica. aconteceu com o nosso amigo querido? Bad day. Bom, Ana, eu era justamente, até tinha mandado uma mensagem aqui para o Miguel para pontuar uma outra situação, assim, o que a gente consegue entender desse dia em específico, a gente ouviu que estava de mau humor e ele até relata no depoimento dele, né, tem até em uma parte que ele comenta que ele sempre faz e tudo mais, essas coisas assim de tipo, sempre sou eu. E aí eu queria pontuar uma coisa, não é a primeira vez que ele tem uma questão em relação a doping. Acho que todo mundo vai lembrar que no ano passado, se eu não me engano, no jogo contra o Fortaleza no Maracanã, que é um jogo que ele tem uma lesão por conta do gramado, ele briga com o Marcos Braz
no vestiário, eles têm uma discussão, até uma discussão um pouco ríspida, porque primeiro o Gabriel começa a reclamar do gramado, porque ele tinha se machucado, e ele tinha se machucado especificamente por causa do gramado, foi substituído no intervalo, se eu não estou errada. E nessa discussão ele começa justamente a reclamar com o Marcos por conta do gramado, e depois o Marcos precisa comunicar a ele que ele não pode ir embora, que ele vai ter que ficar por causa do doping. Aí ele já reclama que ele vai ter que ficar no Maracanã por causa do doping. Então o doping é uma situação que talvez para ele não seja tão bem resolvida assim, não é a primeira vez que ele reclama, mas especificamente dessa situação do Ninho do Urubu em abril do ano passado, acho que ele estava de mau humor e pegou muito o fato dele estar no centro de treinamento antes de tudo acontecer, né? Ele já estava lá, ele já tinha iniciado a sua atividade na academia, então por isso ele não poderia fazer o exame de sangue naquele momento. E aí ele tenta fazer, né? E foi autorizado pelo departamento médico, se eu não me engano, o Caio trouxe isso no Boleiragem, que ele fosse fazer os dois exames juntos, né? O exame de sangue e o exame de urina. O Tanuri deu essa autorização, como o Boleiragem comentou naquela discussão um pouco depois que o Gabigol foi suspenso. Então, com essa autorização, ele ficou ali enrolando, e aí todo esse comportamento dele mais para cansar. Eu acho que foi isso assim que aconteceu. Só queria fazer uma correçãozinha, porque na minha última fala eu falei 5 votos para a absolvição dele, mas claramente foram 5 votos para a punição e 4 para que ele fosse absolvido.